Olha, quando se fala em estratégia, muita gente ainda associa o conceito de grandes empresas, reuniões longas e planos complexos. Na prática, porém, ela está presente nas decisões mais simples do nosso dia a dia, desde a forma como um profissional atende um cliente até as escolhas de um empreendedor para manter o seu negócio relevante. Cliente, você tem ali, né, essas inúmeras decisões que você precisa tomar, mais simples do dia a dia, desde a forma de como um profissional atende o seu cliente, até a escolha de um empreendedor para manter o seu negócio bastante relevante, né? Em um mercado constante transformação, pensar estrategicamente deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade bem básica, tá? Para quem quer crescer em 2026. Seja como empresa, seja como profissional, como colaborador. Por isso, hoje eu vou bater um papo aqui com o Celso Leonardo, especialista da Fundação Dom Cabral. Celso, muito bom dia, obrigado pela sua participação. De fato, né? Temos que ter estratégias e planejamento para tudo nessa vida, né? Até para viver. Não tem dúvida. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente aqui da Fundação Dom Cabral querendo contribuir justamente com isso. Essa saída do comum, saída dali estar fazendo o mesmo, ou procrastinando, ou não estar desenvolvendo, para a gente poder dar algum salto estratégico na vida das pessoas, o cara empreendendo, o colaborador de uma empresa, ou o empreendedor que está montando seu negócio, que ainda está ali derrapando e vendo crise. Na verdade, a gente está atrás das oportunidades. Exatamente. Como que essas decisões simples elas podem impactar o sucesso profissional e pessoal? Olha, primeiro que já o fato de decidir, ele já é importante, né? Porque muita gente não decidindo, ele não vai tomar essa atitude de fazer acontecer. Porque não há dúvida que o primeiro passo que a gente chama ali tecnicamente do ciclo virtuoso de planejar, logo em seguida tem agir. Então não adianta nem você planejar somente sem agir e também não agir sem planejar. Você vai derrapar e você não vai conseguir controlar o que vai fazer. Então, essas pequenas decisões, e elas devem ser tomadas, por exemplo, quando você vai fazer de um dia para o outro, vou dar um exemplo prático para as pessoas que estão nos ouvindo, você pode colocar, no máximo, 3 ações, 3 metas para o seu dia acontecer. E você fecha o dia você vendo se elas aconteceram ou não. Então, você planejou do que faltou no outro, o que precisa ser importante para o teu negócio, o que precisa ser importante para a tua vida. Você batalhou durante o dia para elas acontecerem e no final do dia você, ainda antes de dormir, ganhar um tempo para você poder ver se elas aconteceram. Porque o ciclo, como eu falava, ele continua. Planejamento, ação, controle para ver se ele está diante do que você planejou e depois você reprogramar para fazer de novo e tornar-se um ciclo virtuoso. Então as pessoas precisam tomar essa decisão, escrever essas metas, ter o conhecimento do que fazer e verificar se elas conseguiram efetuar. Certo. Um outro ponto importante é quando a gente fala da questão do atendimento ao cliente, né? Como que dá para melhorar? E aí, entrando nesse gancho que você falou do planejamento, como é que a pessoa pode fazer uma autoavaliação para ver se de fato aquele atendimento que ele oferece é possível, né, se autoavaliar e falar, poxa, não, realmente eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo? Primeiro, essa autoavaliação deve ser completa no sentido de que ele também precisa entender o que ele precisa buscar de conhecimento. A gente, na Fundação Dom Cabral, a gente fala que só para de aprender quando morre. Então, você tem que buscar esse conhecimento para você ter. E um conhecimento muito importante nessa era, inclusive da era da IA, é o autoconhecimento no sentido do que falta para mim, o que eu preciso fazer, e a parte da inteligência emocional. Com o cliente, você precisa conhecê-lo. Então, você tem agora tecnologias para isso, e essa avaliação, ela não deve ser a primeira você mesmo, porque você vai estar avaliando o próprio rabo, vai estar, às vezes, se enganando. A primeira avaliação importante é o próprio cliente avaliar, né? A equipe avaliar, o cliente avaliar. Esse atendimento que o cliente coloca, às vezes parece bobo ali, sair na loja e dizer se foi bom, se foi ruim, se foi muito bom, se foi excelente. Esse é um tipo de entendimento da avaliação, mas definitivamente essa coisa do foco no cliente é uma melhoria sensível que vai fazer total diferente na IA. Nessa era da IA,
Se você não fizer algo diferente, quem vai fazer bem vai ser a IA. Sim. Por isso o medo das pessoas é real, que a IA vai substituir vários cargos que são repetitivos, porque desde a era da indústria, da era industrial, a máquina substituiu quem faz o movimento lá. Está lá o Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, né? A máquina substituiu ele com a linha de montagem. Hoje, a IA vai substituir quem vai fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. O cara que pensa diferente, inova, consegue fazer um atendimento diferenciado, entendendo, porque tem muita gente que o cliente entrou 5, 6, várias vezes na loja, o máximo ele fala, bom dia, você de novo, mas não tem os dados do cliente, o que ele comprou, qual foi o perfil de compra dele, quais são as peças que ele compra, o que está faltando, e mais, o acompanhamento dele depois. Não tem nenhum pós-venda, por exemplo. Isso é uma coisa tão milenar, mas até hoje o pessoal não faz pós-venda. Ele comprou, você não entra mais em contato com ele, você não faz um follow-up, não faz um acompanhamento desse cliente. E aí ele diz, se ele está esquecido, eu vou para outro. O pessoal diz que não tem fidelidade, mas se você não trabalha a fidelidade, ele nunca vai ser fiel. E quando a gente fala nessa preparação e oportunidades para você aproveitar o ano de 2026, que começou, nós estamos aí em fevereiro, mas ainda a gente tem uma longa jornada pela frente, né? Como se preparar para aproveitar essas oportunidades ao longo do ano? Primeiro aqui, reforçar, porque é um ponto que bato sempre, que é essa questão de se preparar com conhecimento. O que você estava falando ali sobre a questão de línguas, o que você está fazendo em termos de conhecimento? É uma pós-graduação, é uma graduação, é um curso especializado, é alguma coisa sobre IA, é uma língua diferente? Hoje, por exemplo, o inglês é o commodity. Será que você observou como é que é estudar mandarim, por exemplo? Que é difícil pra caramba, mas pouquíssima gente faz. Você está atrás de um diferencial, vai em outra língua. Mas, obviamente, o básico tem que ser feito. Saber fazer o português, falar o inglês, para chegar em outra língua. Então, nesse início, que muita gente está achando em crise, e realmente a gente está em fase que é difícil, preço, vocês anunciaram aqui, né, o aumento de preço, uma série de questões. O que dentro dessa linha tem de oportunidade? Com certeza tem, precisa de ajuda, sozinho você não vai fazer isso. Então a gente, por exemplo, na Dom Cabral, a gente ajuda o empreendedor para o que são as oportunidades, como é que ele pode vencer nisso, mas definitivamente a inovação sempre vai trazer oportunidade. Então alguma coisa que não está, hoje ainda não existe, alguma coisa que pode ser melhorada, e não precisa ser coisas cabulosas. Vamos falar aqui para o nosso ouvinte. Coisas que são, às vezes, pequenas, que fazem total diferente. Uma entrega diferente, um ciclo diferente. Muita gente hoje está ganhando o cliente voltando a ensacar a compra dele no final do supermercado. Coisas que pararam de acontecer por causa de custo. Tem uma série de questões com foco no cliente que você pode voltar, mas precisa de ajuda, precisa planejar, precisa colocar isso no papel. É uma dica que eu coloco. Sempre que você coloca no papel, você muda, porque dali você consegue concretizar suas metas. Muito bem, conversei aqui com o Celso Leonardo, especialista da Fundação Dom Cabral. Celso, obrigado pela sua participação aqui, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos também, né? E falando aí da Fundação Dom Cabral, que sem sombra de dúvidas, ajuda muito, né? Essas pessoas que querem pegar esse norte, esse rumo aí e crescer profissionalmente. Perfeito, eu que agradeço.